Eu sou mãe, mulher, dona de casa, trabalhadora, estudante, de fato, muita responsabilidade, desafiante. É desafiante, mas é importante também que as mães levem em conta que os filhos já não nos veem o dia todo. Às vezes deixamos eles na cama, então eles sentem a falta da mãe. Exatamente. Sentem a falta. É importante aqui também apelar os pais. Exatamente. Muitos homens têm pela mania de pensar que o filho é mais da mãe do que do pai. Não, a responsabilidade é dos dois. Olá, já chegamos para mais uma vez fazer-lhe companhia e alegrar o seu dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Delas Podcast. O tema de hoje está simplesmente imperdível. Hoje vamos falar de um assunto super interessante e diretamente ligado ao universo feminino, isso mesmo. Hoje vamos falar sobre os desafios da maternidade. Mas antes de falar um pouco mais sobre o nosso tema, que é super interessante, queremos também mais uma vez agradecer ao carinho da vossa audiência. Estamos a crescer satisfatoriamente, positivamente em todas as nossas redes sociais. Já agora, aproveito mais uma vez para pedir que continuem a curtir os nossos conteúdos, a seguir-nos em todas as redes sociais, no nosso Facebook, no nosso Insta, vocês encontram-nos com o Delas Podcast, encontram-nos igualmente no TikTok com o Delas sobre elas e também no YouTube. Basta escrever Delas sobre elas e subscrever ao nosso canal, que nós queremos continuar a contar com vocês. Queremos também continuar a contar com os nossos fiéis patrocinadores e parceiros. Continuamos a contar, como vocês já sabem, com a Macon TV, que é agora a fiel parceira que tem ajudado. Olha, um detalhe é que agora já não somos 18 províncias. Nesse caso, nós temos estado a passar agora a nível das 21 províncias em cada autocarro da Macon Transportes. Macon, mais uma vez, o nosso muito obrigado. Acompanhem-nos, temos recebido um feedback muito satisfatório das pessoas que têm estado a viajar, pessoas próximas e não só, pessoas agora a seguir as nossas redes sociais após acompanhar os conteúdos na Macon TV. Mas pronto, vamos aqui voltar ao nosso assunto, que é super interessante. Como já disse, hoje vamos falar sem tabus sobre aquilo que tem sido os desafios que as mulheres passam durante o período da maternidade. E nós temos aqui já a nossa convidada, ela que vai ajudar a sustentar. Mulheres, eu prometo representar-vos hoje, porque eu sei que quando se fala de maternidade é muita coisa envolvida. E então eu prometo, vou fazer o melhor para tentar dar resposta a dúvidas, para, dentro das questões que temos aqui preparadas para a nossa entrevistada hoje, dar a melhor resposta para dúvidas, instruções, porque vocês já sabem, no Delas Podcast nós temos dado voz às mulheres para que elas ajudem outras mulheres a partir da partilha de conteúdos, temáticas, abordagens, experiências profissionais e não só, que as mulheres têm estado aqui a dar. Sem mais delongas, eu vou falar sobre a nossa entrevistada que já aqui está. Hoje nós vamos estar com uma convidada super, ela que ela está a formar-se em psicologia, mais uma razão para ela estar aqui hoje a falar sobre o assunto. Está também a formar-se em gestão de recursos humanos. Ela é formadora profissional com mais de 13 anos de experiência para várias empresas aqui do nosso mercado angolano, empresas ligadas a telecomunicações, seguradoras, banca. Ela é uma profissional, é uma mulher de vários ofícios. E como se não bastasse, ela é também mãe, né? Afinal de contas, vamos falar sobre a maternidade. Ela é mãe e muito bem casada. Ela é mãe e muito bem casada. Hoje temos o prazer de falar com Olga Mayembe. Olga, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vinda ao Delas Podcast. Obrigada a eu. Muito boa tarde, Edna. Boa tarde aos seguidores, aos telespectadores. Sinto-me muito feliz de cá estar. Ficamos mais descansados. É um prazer enorme, de facto, estar aqui no vosso programa, no podcast. É a primeira vez que venho a um podcast. Uau! É verdade. E então nós estamos a ter o privilégio hoje de ter aqui a Olga, né? Tendo em conta que é alguém que eu até conheço e sei o quão profissional e boa é quando se trata de assuntos como este que escolhemos hoje. Então é um privilégio para nós. Mas uma razão para dizer, seja muito bem-vinda, como se diz, mi casa é sua casa. Estamos entre nós. Sentir em casa. Boas. E hoje estamos aqui para falar de um tema muito interessante para o universo feminino. Sabe-se, né, que a maternidade está diretamente ligada à mulher,
é atribuído, é um título atribuído, ou é um privilégio que a mulher tem, né, de gerar vida, maternidade, que é um processo, na verdade, muito amplo, é mais do que aquilo que se fala. Mas ao invés de ser eu a dizer, eu vou começar já, para início da nossa conversa, passo o pionasmo, com procurar saber qual é a visão, ou como é que tem sido, tendo em conta que é mãe, na visão aqui da Olga, a maternidade. Como é que tem fluído, o que é que representa para si a maternidade? Muito obrigada uma vez mais. Dizer que a maternidade é uma dádiva de Deus para as mulheres. A maternidade é de facto um grande privilégio, não é? A possibilidade que Deus deu às mulheres de gerar vida através de vida, certo. Através de uma vida. É uma coisa fantástica, gerar vida através de vida. De uma vida. Uau! É de facto um privilégio. Costuma-se a dizer que a mulher, né, o amor de uma mãe é o amor mais próximo ao amor de Deus. Então é de facto um grande privilégio. Eu encaro a maternidade como uma escola. Boas. Eu encaro a maternidade como uma escola porque a partir do momento que a mulher entra na fase da gestação, nunca mais é a mesma pessoa. Nunca mais é a mesma pessoa. Então, a maternidade é de facto uma grande escola. No entanto, esse processo da maternidade vai se repartir em várias partes, começando mesmo pela gestação. Vem o período da gestação, depois vem a fase do nascimento do bebê e depois então a fase pós-parto. Boas. Ou seja, não é como as pessoas pensam, né? Que é simplesmente gerou uma vida e acabou. É um processo amplo. Antes, pós, ou seja, antes, durante e pós. Pós-gravidez, num processo amplo, e ao longo da nossa conversa vamos poder falar um pouquinho desse processo. Boas, vamos a isso. Um misto de agridoce. Assim mesmo, e é nessa agridoce que eu vou agora tocar, porque ao contrário daquilo que se diz e que se pensa, não é um mar de rosas. Já alguém disse-me ainda esta semana, não vamos romantizar a maternidade, e eu acho que faz sentido. Atenção que ainda não sou mãe biológica, mas pronto, sou tia, né, e sou filha e sei muito bem como mulher, minimamente como é que funciona. E a par disso, no processo da maternidade, há muitas lutas, há inseguranças, há muita coisa que a mulher passa. E então, para começarmos já aqui a introduzir um pouco o assunto assim mais diretamente para as mulheres, como é que, na visão da Olga Manyembe, como é que uma mulher, no processo de transformação, alterações que o seu corpo vai sofrendo durante a gestação, ou até mesmo na possibilidade de passar até por como é que se diz, passa-me agora, o processo que é necessário rasgar a cesariana. Quando a mulher passa por todos esses pontos, como é que ela pode fazer, já aqui instruindo outras mulheres, para durante este processo que não se fala, não se tornar numa mulher depressiva ou não se aplicar a coisas negativas? Muito interessante essa questão. Antes mesmo de passar, de direcionar as próprias mulheres, eu gostava de direcionar essa responsabilidade a determinadas pessoas. Começa exatamente pela sociedade, pela família. Boas. No momento, a mulher começa a encarar já as dificuldades desde o momento da gestação. Não é? Exatamente. O julgamento da família, aquele controle da sociedade, da família. Às vezes, há o julgamento de uma mulher, por exemplo, que ficou gestada sem o casamento para determinadas pessoas. E acontece muito na nossa sociedade, muita gravidez precoce. Muita gravidez precoce, o julgamento, por exemplo, pelo facto da mulher ficar grávida antes de terminar o estudo. Então, há um misto de situação. Depois, há outra fase, nós falamos que a maternidade obedece várias fases. Né? Exatamente. Tem a fase da gestação, eu vou agora aqui atribuir a responsabilidade, por exemplo, aos esposos.
não é? A mulher, quando está em gestação, ela está com as hormonas todas fora do lugar. Logo, ela não é a mesma pessoa, ela é uma outra pessoa. E às vezes não há devida compreensão para este processo. Não é? No caso do esposo, não é? Há aqui uma necessidade de se compreender a mulher. Ela não está na sua fase normal. Exatamente. Eu costumo dizer que existem algumas pessoas menos fáceis. Quais é que são essas pessoas? Por exemplo, um idoso é uma pessoa menos fácil. De lidar. Uma criança é uma pessoa menos fácil. E mais delicadas. Uma mulher gestada é uma pessoa menos fácil. Essas pessoas, e podemos ir buscar vários outros exemplos. Essas pessoas, ou seja, nós é que devemos compreender essas pessoas. Nós é que devemos procurar compreender uma criança. Nós é que devemos procurar compreender um idoso e não eles a nós. Exatamente. A mesma coisa acontece com as mulheres gestadas. Então, em parte, o próprio esposo tem uma grande responsabilidade. Porque às vezes pensa-se que a maternidade é só sobre a mulher. A responsabilidade toda é da mulher. E pouco se fala sobre os pais. Depois há quem diga, eu acredito que isso já passou na cabeça de muitas mulheres mães, né? Há quem diga que no momento da concepção do filho, tivemos aí os dois e foi prazeroso. Sim, aquilo muda mas tudo. Depois assumir as consequências todas. Por exemplo, quando a criança começa a chorar, a madrugada é a mãe. E antes até de chegar à própria criança, temos ainda aí um misto de situações. Vem, por exemplo, a questão no ato. Às vezes há aquelas mulheres que têm uma gravidez normal, mas depois têm um parto menos fácil. Menos fácil, sim. Um parto difícil. E aí eu atribuiria também a responsabilidade das parteiras. Boas. Que muitas vezes é um processo que as mulheres contam na nossa sociedade que não é nada fácil quando vão. Eu tenho 3 filhos. E eu vivi essa situação. Eu, por exemplo, meu último filho, eu tive o bebê praticamente sozinha. Uau, mas foi mesmo para uma unidade? Ou seja, a maternidade? Eu estou na maternidade e as enfermeiras foi mal atendida. Estão a conversar. E eu estou aí a tentar ter o bebê com ajuda. Sem assistência nenhuma. Sem assistência. E o bebê, mesmo depois de ter saído o bebê, não é? A colega ao lado ainda chamou: senhores, vem ajudar a menina, o bebê já saiu. Salvou-se, já saiu, tá bom. Meu Deus. Então, eu aproveitava até agora para apelar às parteiras dos nossos hospitais públicos, mais empatia. Algumas vezes até a pessoa se pergunta, mas espera aí, são mesmo mães? São mesmo mães. E muitas delas, ou a maioria delas, são mães. E aqui vamos falar também sobre o papel da mãe, mas falou de um ponto crucial sobre a responsabilidade e o processo que a mulher passa durante a gestação e pós-gestação. Isso faz-me suscitar uma outra questão. Enquanto mãe e filha, Olga, numa vertente mais comparativa, acha que nessa altura, no século XXI, é mais fácil para a mulher passar pela maternidade ou as nossas mães naquela altura foi mais difícil? Qual é a sua visão? Penso que nos dias de hoje acaba sendo muito mais difícil por vários fatores. Dentre eles, a própria sociedade em si, o sistema em que vivemos, está muito mais difícil. Só a título de exemplo, anteriormente as nossas mães, as nossas avós faziam muito mais filhos em relação a nós. Hoje se faz 1, 2, no máximo dos máximos, 3 filhos e fechamos a conta, como diz, né? Sabemos também que essa questão da maternidade a nível de África é algo cultural. Certo. Não é? Se formos em outras realidades... É totalmente diferente. O casal pode ser feliz sem necessariamente ter um filho, já que a nossa realidade... Casado, basta constituir... 1 ano, 2 anos... A criança. A família está a cobrar, a sociedade está a cobrar. Como lidar com isto? Antes, deixa-me só terminar. Estava eu a falar sobre
como fez a pergunta anterior, exatamente, né? Eu estava a responsabilizei a sociedade, o esposo, as parteiras. As parteiras têm grande influência para que essa mãe, então, depois do nascimento do bebê, não venha a ter, por exemplo, uma depressão, algum trauma. Mas claramente também que a mulher tem a sua responsabilidade. Exatamente. Eu sou da opinião que as pessoas têm que se preparar. Então, se eu sei que estou grávida, eu tenho que me informar acerca da situação, eu tenho que conversar com pessoas mais experientes, que já vivem a mesma realidade. Eu tenho, né, e aliás, nos dias de hoje, nós temos muito mais facilidade de ter informações, não é? Então, sim, há aqui uma responsabilização também da própria mulher. De preparar-se, psicologicamente e não só para a fase que se avizinha. Exatamente. Costuma dizer que soldado, há um ditado popular que diz que soldado preparado, qualquer coisa assim, soldado está bem. Mas, ou seja, tem de estar preparado. Tem que estar preparada, né? Quando a pessoa vai à luta preparada, de alguma forma, é meio caminho andado. Exatamente. Então, há aqui também uma responsabilidade por parte da mãe, quando nos preparamos psicologicamente para aquilo que está para vir. Então, o embate, de alguma forma, acaba sendo acaba sendo bem mais leve. Questionou, né, que nos dias de hoje ou seja, no século XXI, o que acaba por ser mais fácil? Ser mais fácil agora para a mulher, né, passar pelo processo da maternidade no século XXI, ou se na altura dos nossos pais foi bem mais fácil? Sim, estava eu a dizer que, acho que isso é muito relativo. Exatamente. É uma opinião pessoal. Penso que nos dias de hoje acaba sendo muito mais complicado. Dizia eu que o próprio sistema em que vivemos, a vida em si não está fácil. Nos dias, no tempo, por exemplo, das nossas mães, muitas das nossas mães não precisavam, por exemplo, sair cedo para ter que ir à luta. Há quem ficava em casa e tinha muito mais controle, por exemplo, da educação dos filhos. Né? Os pais iam trabalhar e as mães ficavam, as mães tinham mais responsabilização naquilo que é a educação dos filhos. E tinham mais tempo. Hoje, não. Hoje, tanto o pai, tanto a mãe tem que sair, acaba saindo muito cedo de casa e muitas vezes voltando muito mais tarde. Casa, deixando assim a responsabilização da educação dos filhos a terceiros. Não é? Logo, isso é uma nova realidade que nós vivemos. Babás, sobrinhas, primas, a filha mais nova da irmã, que consegue cuidar da criança. Acha que isso é errado? Infantil não é errado. Na verdade, é uma adaptação àquilo que é a realidade atual. Exatamente. Eu disse que a própria realidade atual torna a situação de facto mais difícil, mais delicada. Claramente que não é vontade, eu acredito que não é vontade dos pais deixarem os seus filhos muitas vezes a dormirem e chegar a casa e encontrar novamente a dormir. A dormirem logo. Há aí uma deturpação naquilo que é a educação dos nossos filhos. Então esse processo de alguma forma torna a situação muito mais complicada. Só para ter ideia, por vezes ao fim de semana eu estou em casa e eu tenho o meu último filho tem 3 anos e às vezes ele diz uma palavra e eu fico, olha, eu dormi, falou isso, e eu a estranhar, e as minhas filhas vêm, mamãe, eu já falei isso. É sobre isso. O tempo dos pais com os filhos atualmente. O meu filho, então há aí muitos fatores, mas eu acho que nos dias de hoje é muito mais difícil. Muito mais difícil. No tempo dos nossos pais, tu vais a uma casa, de um tio, de um familiar, visitar. E quando estivéssemos a nos portar mal, era só o pai olhar para nós. Nem precisava dizer nada. Só olhar para nós e nós, né? Já nos endireitávamos sozinhos. E hoje não, tu falas,
várias e várias vezes, as crianças em si, tanto é que hoje tu ouves os pais a conversarem sobre as coisas que as crianças fazem e dizem, pô, essas crianças agora, não sei o que dão agora nas crianças, já desde a barriga, parece que as crianças agora há uns termos de que andam já a dar coisas picantes ou alguma coisa na criança. Por quê? Porque hoje uma criança de 5 anos diz algo e que você fica... Como é que pode? Onde é que ela aprendeu? Onde é que aprendeu? Me lembro, eu fui criança e eu estava a dizer isso, calhar quando tinha 10 anos e ela está a dizer com 5. Com 5 anos. Olga, isso faz-me trazer um outro assunto à mesa ainda dentro da maternidade. Já no caso, o conjunto, né? O pai e a mãe. A educação que os filhos atualmente têm estado a receber e como é que temos atualmente as crianças na nossa sociedade. É verdade que sim, há pais que saem já de manhã, deixam as crianças a dormir e ao voltar novamente encontram-as a dormir. Portanto, o que é que na visão da Olga é fundamental? O que é que os pais devem ou não devem deixar de educar os seus filhos? Porque depois tem muitos pontos. Há a educação que parte dentro de casa e quando as crianças são mal instruídas ou acompanhadas, depois há muito perigo lá fora. E temos estado a ver, passa a publicidade, muitos casos que passam no Fala Angola, de crianças que passam por vários abusos ou situações que podiam ser evitadas partindo de uma educação diferente dentro de casa. Então eu gostava de ouvir também a visão da Olga sobre o que é fundamental, o que é que os pais devem ou não deixar de instruir desde o início no processo da instrução dos filhos. Mas isso é uma questão para responder já daqui a pouco. É momento também para mais uma vez agradecer ao nosso parceiro. A produção toda que vocês veem aqui, fascinante, que vocês têm estado a elogiar, que vocês têm estado a observar, também pode ser solicitada. Porque nós trabalhamos aqui com a JB Filmes e Assessoria, que é o nosso fiel parceiro, que é quem tem estado a cuidar da produção, toda a realização do Delas Podcast. Portanto, você que pretende realizar também um podcast, ou se calhar de alguma cobertura jornalística, de algum evento, pretende ter alguma assistência, até mesmo do ponto de vista do marketing, basta solicitar a JB Filmes e Assessoria. Já agora, mais uma vez, agradecemos a JB Filmes por ter estado a dar este suporte fundamental para a realização do Delas Podcast. Vamos agora voltar para a nossa conversa. Questionava a Olga sobre o que é fundamental, o que é que os pais, nessa altura do campeonato, devem ou não devem deixar de educar ou instruir aos seus filhos. Obrigada. Bem, de facto, há uma dificuldade ou debilidade em participar ativamente naquilo que é a educação dos filhos. Certo. Muitas vezes os pais conseguem tirar tempo para estar com os filhos somente aos fins de semana. No entanto, é importante, eu acho que é muito importante os pais primarem muito pelo diálogo. É fundamental. Às vezes a pessoa chega muito cansada a casa e só quer saber, por exemplo, de um bom banho, comer e descansar. E às vezes nos esquecemos que tem aí os filhos que também precisam. Os pais ficam exaustos, né? Ficam exaustos e tudo mais. Exaustos. Então é importante os pais fazerem um esforço adicional e conversar com os filhos diariamente, saber o que é que se passou o dia na escola, a dia, como é que foi o dia, o que é que aconteceu, procurar conhecer, nem que não seja de forma física, mas saber quais são os amiguinhos dos nossos filhos. E hoje as escolas, temos felizmente muitas escolas que prestam acompanhamento muito grande aos alunos, né? Desde são mediadores daquilo que eles assistem das crianças na escola e depois reportam aos pais. E então nós temos essa facilidade e ainda assim alguns pais mesmo assim não conseguem usufruir devidamente deste benefício. Exatamente, daí apelar os pais a fazerem um esforço adicional de procurarem estar a par de tudo, como é que, porque às vezes o filho em casa comporta-se de uma forma,
mas depois na rua ou na escola tem outro tipo de comportamento. Exatamente. Então é importante ter aí uma boa simbiose, uma boa ligação com os professores, com Exatamente. os educadores infantis, a fim de saber então como é que é o comportamento do filho, por exemplo, na escola, na creche, e conversarem muito. É importante manter sempre o diálogo. Outro aspecto também que é fundamental na educação de um filho são os valores, não é? Os valores que nos identificam. Parece que nós temos os valores invertidos, como se diz. Exatamente, como se tem se dito, né? Então é importante primarmos por aquilo que são os valores, isso já desde a base. E para quem acredita em Deus, não é? Eu aconselho, não é? É importante que esses valores estejam alinhados àquilo que são os princípios bíblicos. A educação religiosa. A educação religiosa hoje também tem estado a se menosprezar ou, digamos assim, a ser atirado de lado a educação religiosa, que outrora os pais, domingo, ou dependendo da religião, né? Sábado ou domingo, os pais, de manhã cedo a casa já está uma bagunça, todo mundo a levantar-se porque é dia de ir para a igreja. E anteriormente não havia nem sequer o poder de escolha. Hoje não vou à igreja. Não vais à igreja, como dizem os pais, e a minha mãe já disse muitas vezes para mim. Por cima da minha casa, não vais à igreja. E hoje parece que fala-se pouco disso. Parece que os pais hoje em dia quase que negligenciam, nem sequer ligam se o filho vai ou não para a igreja. Então acho que a igreja, a educação religiosa também. Que o diálogo, os valores, né, valores esses baseados nos princípios bíblicos. Exatamente. É fundamental para a educação, para a criação de qualquer filho. Penso que essas são as bases assim que não fundamentais. Podem faltar, exatamente fundamentais para educar um filho. Já agora, Olga, até porque quando se não instrui bem as crianças, é o que temos estado a ver já com casos alarmantes, preocupantes na nossa sociedade, que parece até brincadeira, mas acontece, que é a gravidez precoce. Falamos aquela hora, mas é um dado que atualmente é preocupante, sobretudo nos bairros mais periféricos. Como é que, a par disso, com as devidas aspas, aqui não vamos julgar, como é que uma jovem atual da nossa sociedade pode fazer para lidar com uma gravidez indesejada? Como é que ela faz? Bem, imagina lá uma gravidez desejada. Já não é uma coisa fácil. Já é um grande desafio. Certo. Agora, imagina uma gravidez que não é desejada e principalmente com uma mãe que é adolescente. É de facto um desafio aqui a dobrar. Para essas questões, principalmente para mães, atenção que gravidez indesejada não é só com adolescentes. Exatamente. Né? Mesmo até para pessoas adultas, idôneas e muitas vezes até pessoas já casadas, não é? Acontece as gravidezes indesejadas. Algumas delas, com o tempo, passam a ser desejadas e outras nem o tempo ajuda. Tem sido um processo, né? Exatamente, a se tornar uma gravidez desejada. Para uma mãe adolescente, primeiramente eu gostava também daqui a apelar os pais a darem todo o suporte necessário, porque é de facto um processo muito delicado. Para alguém informada, para alguém adulta, conforme estava já a dizer, alguém que deseja ter um bebê, não é fácil. Imagina para quem não deseja, imagina para quem não está preparada. Então, aconselhava aqui os pais a darem o máximo apoio possível a essas mães. E quanto às mães, eu costumo dizer que quando acontece uma mudança na nossa vida, o passo a seguir é nós sabermos como lidar com essa mudança que ocorreu. Certo. Porque a mudança já está estabelecida. Já aconteceu. Não adianta nós agora chorarmos pelo leite derramado. O passo a seguir é arranjarmos formas, mecanismos de lidar com essa situação da melhor maneira possível. Para a mãe adolescente, é
procurar informar-se, Certo. informar-se, apoiar-se a pessoas mais informadas que já vivem a mesma situação. Exatamente. E fundamental não desistir. Não desistir, continuar a estudar é fundamental e proteger-se, né? Arranjar formas. Hoje, no tempo das nossas mães, não havia os métodos ou as formas de se evitar Uma gravidez conforme nós temos hoje. Já agora, qual é a visão a países? Esse é um ponto polêmico, mas aqui no podcast nós precisamos colocar os assuntos à mesa. Há países que atualmente já apoiam a interrupção de uma gravidez que vem de forma indesejada e com maior destaque para menores de idade. Qual é a visão da Olga quanto a isto? Angola, não estamos ainda, não temos isto, mas isso é algo que acontece. No caso hipotético de uma uma adolescente de 15 anos, grávida, e de uma família extremamente despreparada financeiramente. Qual é a visão da Olga para estes casos? Como dissemos a princípio, a maternidade é uma dádiva, é um privilégio que Deus concede às mulheres. E costuma-se a dizer que Deus não dá um fardo, que Ele sabe que nós não somos capazes de levar. Nesses casos, se for, por exemplo, uma situação que aperiga a vida da mulher, e por orientação médica, não há aqueles casos em que ou a vida do bebê ou da mãe está em risco. Sim, nessas situações, sim, reconsidera-se o aborto. Mas em outras situações financeiras, a fatoridade, reprova. Eu reprovo. Boas. Vamos, é a minha opinião, a visão. A minha visão. E depois também é importante para aquelas pessoas que são cristãs, que acreditam em Deus, é importante também sempre recorrermos, como disse, é importante que a nossa educação, a educação dos nossos filhos, quando digo a educação dos nossos filhos, eu estou a falar a nossa educação. A nossa educação. Deve ser baseada naquilo que são os princípios bíblicos. Então, se a minha educação é baseada nos princípios bíblicos, eu vou consultar a Bíblia e saber o que é que a Bíblia diz a respeito disso. E não sei, também não sou assim, não sou, como é que se diz, perita, né? No assunto. No assunto, mas até onde sei, eu penso que é um assunto que Deus contraria. Certo. Excepto, como disse, excepto em situações que a nossa vida. Boas. Olga, aqui temos nessa altura muitas mulheres a acompanharem, mulheres em fase de gestação, em processo, pós-gestação e mulheres a pensarem nessa fase. E temos aqui uma mãe de 3, é isso. Temos uma mãe de 3, temos uma mãe com experiência e bagagem suficiente. Então vamos aqui também perceber de forma mais clara como é que tem sido. Já agora, meninas, rapazes? Eu tenho 2 meninas. 2 meninas e um rapaz. Boas. Certamente ser mãe não é uma tarefa fácil. E então, como é que tem sido para a Olga, de forma resumida, o dia a dia? Como é que é ser uma mãe? Vamos já aqui passar algumas dicas concretas para algumas mães, se calhar, na mesma situação, mãe de 3 ou menos ou mais, né? E então, dar resposta para os filhos e ao mesmo tempo o pai, e ao mesmo tempo outras responsabilidades profissionais e ainda a família de onde nós viemos, muitas vezes não é fácil. Queria aqui perceber um pouquinho, mas assim, com algumas dicas para outras mulheres. Como é que é o dia a dia e como é que nós podemos fazer a coisa fluir a parte de toda a responsabilidade. Mas, mais uma vez, isso é para responder após o nosso último agradecimento aqui
que é mais uma vez a Macon TV. Para quem ainda não sabe, o Delas Podcast, na verdade, funcionava apenas nas redes sociais. Nós estávamos apenas com o canal no YouTube e as nossas páginas nas outras redes sociais. Felizmente, a Macon TV, que é atualmente parceira do Delas Podcast, assinou a parceria e daí que agora nós passamos a nível de cada autocarro da Macon TV e essencialmente a nível das 21 províncias que nós temos no nosso país, em Angola. Ou seja, o Delas Podcast tem estado a ter uma expansão e divulgação a nível das 21 províncias. Isso também é os alunos que vão agora voltar para a escola. Já não somos 18, somos 21. Então, tem sido muito gratificante para nós. Aliás, o feedback também tem sido essencial. Nós recebemos atualmente muitas fotografias dos autocarros, filmagens. Olha, estamos aqui a acompanhar o Delas Podcast. Isso é fundamental. E nós queremos, mais uma vez, agradecer e apelar, porque nós continuamos abertos a outras parcerias, não importa o setor, até a Sonangol pode cá vir. Então, nós estamos abertos para todo tipo de parceria benéfica que ajude tanto o Delas Podcast como o nosso potencial parceiro. Liguem para nós, consultem as nossas redes sociais, entrem em contato que nós estamos totalmente abertos para parcerias. Voltando à nossa conversa, perguntava a Olga como é que é basicamente o dia a dia, já aqui na questão de dicas concretas para outras mulheres. Como é que é ser mãe no seu dia a dia? Meu dia a dia é de luta? Duas meninas e um luta, rapaz. Porque eu saio de casa às 6 horas. Portanto, eu sou mãe, mulher, dona de casa, trabalhadora, estudante. Uau! Então é de facto muita responsabilidade, é desafiante. É desafiante. Eu saio de casa às 6 horas e por vezes chego a casa quase 0 horas. Uau! É um desafio enorme. Estava eu a dizer que existem aquelas pessoas menos fáceis. E às vezes nós chegamos a casa muito cansados, né? E a pessoa quer que os filhos... E às vezes os filhos vêm a correr, querem contar, querem conversar. Eu sou uma dessas, mesmo com a idade que tenho, quando a minha mãe chega, eu vou a correr. Explicar como é que foi o dia e tudo mais. E tu às vezes já não tens paciência, tu estás esgotada e às vezes até... E sabe que eu agora percebo mais a minha mãe, agora que trabalho anteriormente, quando ela chegava cansada, desculpa cortar, eu pensava que a minha mãe estava a ser incompreensível comigo. Na verdade, eu é que estava a ser com ela, porque não sabia o dia a dia da minha mãe. Então, aqui as mães também passam por muita coisa. E às vezes até queremos gritar, deixa ainda cansada e tudo mais. Mas dizer também que é bom que os filhos reconheçam, mas é importante também que as mães levem em conta que os filhos já não nos veem o dia todo. Às vezes deixamos eles na cama, então eles sentem a falta da mãe, exatamente, sentem a falta do pai. Então é importante nós fazermos também um esforço adicional, nem que for um pouquinho, ouvi-los um pouquinho, fazer um carinho, colocar os filhos ao colo, assim rapidamente, fazer um bolo e arranjar formas de retribuir, não é, esse tempo todo que se perde, principalmente ao longo da semana. Então, fim de semana, o que é que acontece muitas vezes com alguns pais? Já não têm o tempo de estar com os filhos durante a semana. Depois chega o fim de semana, também tem uma série de coisas para dar resposta, menos os filhos. E nunca tem tempo para os filhos. Então é importante, por exemplo, o que acontece em casa, nós estipulamos um dia, boas. Família. Atenção aqui a dica, um dia estabelecido para a família, boas. Se ou vamos passar o dia em casa e fazer assim aquele almoço bom, familiar, sentar-se à mesa. Às vezes durante a semana a pessoa não tem tempo de sentar à mesa com o filho e é importantíssimo o sentar à mesa. É aí onde se conversa, é aí onde o pai, a mãe consegue ver se o filho sabe comportar-se à mesa, consegue fazer algumas correções. É muito, muito importante. Então nós tiramos um dia que é o dia da família, ou vamos almoçar todos juntos, sentar-nos
à mesa a conversar e tudo mais, ou então fizemos um programa fora de casa, mais um programa de família. Estes detalhes têm muito valor na educação muito dos valor, filhos. Porque nós crescemos, muitas das coisas que nós aplicamos, a parte daquilo que nós vamos buscar, vamos ler, vamos procurar saber com outras pessoas, muitas das coisas que hoje também passamos aos nossos filhos é fruto daquilo que foi a nossa educação. Exatamente. É fundamental tirarmos tempo para os nossos filhos, fundamental conhecermos os nossos filhos, é fundamental sermos amigos dos nossos filhos. Exatamente. Atenção, não estou a dizer que temos que retirar a vara, porque é bom, mas primarmos mais pelo diálogo, é importante. Anteriormente havia, não é, a educação era mais na base da vara, hoje nós sabemos que o diálogo é fundamental. É fundamental. É importante, porque senão às tantas temos os nós, falou-se aqui da gravidez precoce, não é? A gravidez na adolescência. São consequências. Nós temos a nossa filha adolescente, em vez de conversar conosco, nós vão conversar com terceiros, e às vezes é uma amiga que também não tem informação nenhuma, então é importante os pais, a mãe, não é? No caso específico das meninas, estabelecerem uma amizade com as filhas. Isso também pode servir de grande ajuda para evitar então aquilo que são as gravidezes precoces. O meu dia a dia é um Deus me acuda. É um Deus me acuda, mas tenho feito um esforço enorme de estar presente na vida dos meus filhos. Não é fácil. Não é nada fácil, né? A primeira vez que eu saí da maternidade, depois de ter a minha filha, eu saí e vi a minha mãe. Passou a dar mais valor. Eu chorava, só chorava. Eu estava assim, com a minha filha no colo. Afinal é isto. Uau. Estou agora muito emocionada. Aqui o podcast tem disso. Quanto mais emoção, melhor. Eu só chorava. Eu olhava para minha mãe, chorava muito. Às tantas, a minha sogra até pensou que tivesse acontecido alguma coisa com a criança, mas era... A sogra ficou, o que se passa? O que se passa? Mas na verdade era só... Eu fiquei, na minha primeira gravidez, eu fiquei 3 dias na maternidade. Eu estava sem dores. Uau! A princípio estava sem dores, mas depois tiveram que provocar. Mas eu tinha todos os sinais e não podia ir para casa. Logo eu vi de tudo e mais alguma coisa, desde a mãe que teve o parto difícil, que teve que ir na cesárea, desde a mãe que perdeu o bebê aí. É sobre isso. É muita coisa. São muitos desafios na maternidade. Eu passei a valorizar muito mais. Eu abracei a minha mãe, chorei muito. E também não sou uma filha fácil, gente. A minha mãe deu dor de cabeça? É daquelas filhas que deu trabalho. Não muito trabalho, não, dor de cabeça exatamente não, mas sei que sou uma boa filha, eu sei que a minha mãe tem muito orgulho de mim, mas às vezes também não sou fácil. Exatamente. Desde já eu queria pedir desculpas à minha mãe. Estamos a ter um momento inédito. Amo muito a minha mãe, respeito muito, é uma senhora... Pai, tanto. Uau. Deus ainda vai fazer grandes coisas na tua vida. Boas. Que momento inédito. É por isso que nós trazemos aqui esses assuntos, porque o Delas Podcast é baseado no universo feminino, mas com um dos propósitos de deixarmos a sociedade melhor que encontramos e também de instruir mais mulheres. E eu tenho a certeza que... Desculpa, só para não me esquecer... É importante aqui também apelar os pais. Exatamente. Muitos homens têm pela mania de pensar que o filho é mais da mãe do que do pai. Não, a responsabilidade é dos dois. E às vezes, às tantas, a responsabilidade tanto da educação do filho como outras responsabilidades inerentes mesmo ao filho acaba recai tudo. Exatamente, acaba recaindo tudo sobre a mãe. Não então, pode. Aqui em termos também, em tom de apelo aos pais, sejam mais apoiantes naquilo que é a educação dos filhos. Eu falo isso porque eu converso com muita gente e é muita gente a reclamar.
ouve-se muito, né, de muitas mães que são São pais e mães, esse é um ponto que também queríamos tocar. Atenção, nós temos mães que são pais e mães com os pais dentro de casa. Esse é um outro ponto. Não é só aquelas mães que estão separadas, mães separadas. Isso é um outro assunto bastante difícil e desafiador para muitas mulheres da nossa sociedade. Já agora uma palavrinha para estas mulheres que são pai e mãe. Exato. Eu admiro muito as mulheres. Mulheres têm o meu respeito e atenção. A Edna, a princípio, disse que ainda não sou mãe, ainda não tenho a oportunidade de ter. Eu acho que a mulher, por natureza, é mãe. É mãe, sim. Nasce com esse instinto com esta dádiva. Exatamente. Eu tenho, por exemplo, a minha irmã ainda não tem o seu filho de sangue, mas é uma mãe para os meus filhos e tanto. E às vezes até eu digo, tu és uma mãe melhor do que eu, muito melhor do que eu. Ela é carinhosa, é super protetora, ela é tudo de bom. Um beijo grande para minha irmã. Boas. É uma mãe super. Eu conheço muita gente que não tem ainda. Aliás, mãe não é só aquela que nasce. Mãe não é só aquela que nasce. Já agora, um beijo grande e muita força a todas as mulheres que estão nessa luta para terem um filho. Entreguem as vossas lutas a Deus e eu sei que no momento certo Ele vai conceder esse desejo. Eu respeito muito as mulheres. A mulher é um ser com uma capacidade incrível. Tem o meu respeito. Continuem, de facto, é uma luta grande, porém não é impossível, né? Não é impossível, como disse aquela hora. Deus não nos dá um fardo que Ele sabe que não seremos capazes. Exatamente. E é fundamental entregarmos também as nossas lutas a Deus, porque sozinhas é difícil. É difícil, muito difícil. Já agora, difícil aqui é também gerir o nosso tempo. Nosso tempo está a voar, Sério? Conversa incrível, está a ser muito bom ter a Olga aqui a falar desse assunto que, no fundo, abrange a todos. Disse no início que é ligado às mulheres, mas tudo quanto foi dito aqui, os homens acabam... Por favor, atenção ao que foi dito aqui, ao que está a ser dito aqui. A responsabilidade da maternidade, embora seja uma qualidade para a mulher, não é apenas só da mulher, por isso é que há também a paternidade. Então precisamos, né, fazer a coisa fluir. Já agora, Olga, o tempo está mesmo a voar, mas eu gostava de pedir uma última opinião, que é sobre, como falamos no início, os desafios acabam por deixar a mulher, em alguns casos, desamparada, porque ela precisa dar resposta, mas pouco fala. Ela passa por lutas, mas tem de dar resposta, então pensa-se que está tudo bem. A Olga é apologista de que as mulheres devem ou não recorrer a apoio, a ajuda psicológica durante o processo e pós-gestação. Porque aqui também nós estamos sempre a pensar que é clichê uma mulher dizer que está com depressão, dizer que precisa de ajuda ou que não está muito bem psicologicamente. A nossa sociedade, em particular a angolana, é muito discriminatória quanto a isso. Então, devemos ou não, enquanto mulheres, recorrer à ajuda? Com certeza que sim. E essa ajuda, nós podemos procurar essa ajuda ao longo da gestação, bem como também pós-gestação. Há pouco tempo eu estava a dar exemplo do como aconteceu na primeira gestação, que eu fiquei 3 dias na maternidade e de tudo, de tudo, foi aterrorizante. Como se não bastasse o desafio da própria maternidade, ainda vem a questão das parteiras também, que não tem ajudado muito nesse quesito. Fala-se muito dessa questão também. Esse acompanhamento de um especialista deve-se fazer presente já a partir da maternidade. Não é? Que as pessoas saem da maternidade destraumatizadas. Há muita gente que sai da maternidade e jura nunca mais ter um filho. Sai com traumas. Então, sim, sai com traumas. Pós-parto, é normal que nos 15, no máximo até os 20 primeiro dia, a mulher tem aí aquela fase em que está a se encontrar. Exatamente. Disso não se fala. As transformações, as alterações que a mulher passa.
não é? A mulher fica com a autoestima muito, muito baixa. É difícil porque nós nunca sabemos quais é que são exatamente as alterações que vão ocorrer a nível físico. Tem algumas mulheres, por exemplo, que têm uma boa genética e, como se diz vulgarmente, nem parece que não se passou nada. Nem parece que deu. Coisa, exatamente. Né? Então tem essas mulheres que têm a felicidade de ter uma boa genética, mas tem outras que não. Sofrem uma transformação autêntica, né? Então nem sempre há facilidade em lidar com essas situações. Vem aí depois, conforme estava a dizer, nos primeiros 15 dias, os primeiros 20 dias, é normal que a mulher esteja a estranhar-se, a gerir essa situação, a olhar de forma estranha para o seu corpo, para o seu novo eu. E a gerir às vezes as suas dores, a gerir o bebê. Há umas situações, né? Enquanto, pronto, nesse período é normal que aconteçam essas situações. Agora, passando esse período, quando ainda assim a mulher, por exemplo, continua desleixada, a mulher, por exemplo, tem uma tristeza profunda, ela olha para o bebê e tem um misto de sentimentos, que é de alegria que está aí o bebê, mas ao mesmo tempo há aquelas mulheres que olham para o bebê e pensam, poças, se não fosse você, eu não estaria uma assim, certa revolta. Uma certa revolta, né? Passando esse tempo, quando nós continuamos nessa situação, aí é o momento de nós procurarmos um especialista. Boas. Aí já estamos a entrar para uma depressão pós-parto. Nos primeiros dias é normal que isso aconteça, mas tem que ter um tempo, que é no máximo 20 dias. A nossa cultura africana, infelizmente, muita gente ainda é ignorante quanto a esse assunto e pensam que às vezes uma depressão pós-parto é frescura, mas não é frescura. Não é frescura. É uma realidade. Né? E uma vez mais, disse há pouco tempo a Edna que a maternidade, né, eu também disse, que a maternidade é responsabilidade tanto da mãe como do pai. E nessa altura do campeonato é importante que os pais apoiem as mães. É muito, muito importante que apoiem as mulheres, porque a mulher está com o corpo transformado, por exemplo. Então nessa altura ela precisa sentir que o esposo continua a amar. Apesar da transformação que houve, exatamente, continua a amar a sua mulher. É importante se sentir amada, se sentir acarinhada, né? É importante também o esposo dar aquele suporte com a criança, né? Porque às vezes, e principalmente nos primeiros dias, a mulher às vezes passou por uma cesárea, por exemplo. A mulher às vezes levou os pontos e está aí com as dores, a gerir as dores, depois está a gerir... Disso não se fala. Exatamente, essas coisas não se fala e as pessoas às vezes normalizam. Não é normal. São momentos muito, muito, muito delicados. Se não tivermos apoio familiar, apoio principalmente do esposo, a acaba mulher corre um grande risco de cair numa depressão. Pós-parto. E a depressão pós-parto é perigosa, é delicada. Realizador, acho que esse é um daqueles temas que merece continuação. 30 minutos não é suficiente, já esgotou. Olga, está a ser fantástico tê-la aqui no nosso podcast. Eu tenho a certeza que foram colhidos daqui conteúdos fundamentais. Não é isso, mulheres? Eu tenho a certeza que vocês escolheram aqui conteúdos fundamentais, porque a ideia é esta. Quando nós trazemos à mesa esses assuntos, agora, nossa convidada Olga, muito obrigada, né, por ter aceitado o nosso convite. Foi fascinante tê-la aqui. Agradecemos. Tenho a certeza que vamos voltar a chamar. É um tema que merece continuação. É verdade. Espero que de alguma forma eu consiga partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência, no sentido de ajudar as mulheres que estão em casa, principalmente aquelas que ainda não têm experiência com a maternidade.
Boas, fundamental, tema fundamental. Eu aprendi imenso e eu tenho a certeza que vocês também aprenderam imenso. Então, mulheres, é isso. Independente das dificuldades, independente do desafio da maternidade, que é um outro nível de responsabilidade, prioridades, transformação que nós, mulheres, passamos e estamos sujeitas a passar, não devemos baixar a cabeça. Devemos continuar a lutar e devemos também, já agora, continuar a acompanhar o nosso podcast. Foi mais uma edição, muito obrigada pelo carinho da vossa audiência, obrigada mais uma vez aos nossos fiéis patrocinadores, Macon TV, JB Filmes, a todos aqueles que nos têm acompanhado, dado feedback, nosso muito obrigada. Queremos continuar a contar com o carinho da vossa audiência, o vosso feedback. Falem conosco nos nossos comentários, assim como temos estado aqui a trazer temas que têm sido satisfatórios. Vocês podem ir para as nossas redes sociais, YouTube, Facebook, TikTok, Insta. Vocês podem sugerir todos os temas que vocês acham que podiam ser aqui debatidos. Já agora, não fiquem assim preguiçosos. Vão para as nossas redes sociais, sigam-nos no TikTok, Delas Podcast, no YouTube, subscrevam já Delas sobre Elas, que é o projeto geral onde nasce o Delas Podcast, e sigam-nos também no Facebook e no Insta, Delas Podcast. Muito obrigada pelo carinho da vossa audiência, é um até já.